Reconstruir uma vida quebrada pode ser mais simples do que parece. Às vezes, tudo o que você precisa são 5 regras, vindas de um dos maiores espadachins da história, Miyamoto Musashi. Essas regras não são apenas sobre lutas com espadas, são sobre sobrevivência emocional, clareza mental e força espiritual. Musashi usou esses princípios para se erguer da derrota total. E se você está no fundo do poço, esses ensinamentos podem ser o seu mapa de volta à superfície. A primeira regra parece simples, mas é devastadora em seu poder. Aceite a vida como ela é. Imagine um jovem samurai de 17 anos, em 1600. Musashi luta ao lado de seu clã na Batalha de Sekigahara, e perde. Não só perde, como vê todo o seu mundo desmoronar. Sua terra, seu povo, sua identidade. Tudo vira pó em um único dia. Ele é forçado a fugir. A vida que conhecia já não existe. Qualquer um se entregaria ao desespero. Mas Musashi não negou o que havia acontecido. Ele não se escondeu na ilusão de que tudo voltaria a ser como antes. Ele aceitou. E esse foi o início de sua transformação. Porque a aceitação é o primeiro passo para recuperar o controle. Quando você luta contra a realidade, a dor aumenta. Quando você a aceita, a clareza começa a surgir. Talvez você também tenha perdido algo. Um relacionamento, um emprego, sua direção. Enquanto você continuar resistindo ao que aconteceu, estará paralisado. Aceitação não é conformismo, é lucidez. É a base sobre a qual se constrói uma nova vida. Quando Musashi aceitou sua nova realidade, ele parou de perguntar: por que eu? E passou a se perguntar: o que posso fazer agora? Essa mudança de pergunta muda tudo. Ela tira você do papel de vítima e te coloca no papel de autor da próxima página. Mas só aceitar não basta, porque depois da aceitação vem o vazio. E é aí que muitos caem na armadilha. A segunda regra de Musashi é direta como um corte de espada. Não busque prazer para fugir da dor. Quando a vida desmorona, o impulso natural é se anestesiar. Comer demais, beber demais, rolar o feed sem parar, maratonar séries, buscar qualquer prazer imediato que tire a mente da dor. Mas Musashi alertava: esse caminho só aprofunda o buraco. Prazer não é solução, é distração. Musashi poderia ter se escondido numa vida confortável servindo a algum senhor feudal, mas escolheu o oposto. Uma vida de disciplina radical. Viajou como um ronin solitário, dormiu na floresta, evitou banhos para nunca ser pego desprevenido. Não buscava conforto, buscava propósito. Essa escolha o moldou em aço. Enquanto muitos buscavam prazeres efêmeros, ele buscava maestria. Cada dia era uma oportunidade de se fortalecer. Escolha o desconforto consciente agora para evitar o sofrimento eterno depois. E na sua vida, o que você faz quando tudo dá errado? Você foge ou enfrenta? Quando busca apenas conforto imediato, você está reforçando sua fraqueza. Quando enfrenta o desconforto com propósito, você está construindo sua força. Não se trata de ser cruel consigo mesmo, mas de entender que transformação exige dor, e que a dor consciente, dirigida ao crescimento, é diferente da dor aleatória que surge da negação. Musashi dizia que o prazer é aceitável apenas quando surge naturalmente. Perseguir prazer é correr atrás do vento. A busca desenfreada por distração só torna a realidade mais dolorosa quando ela finalmente volta. Se você abandonar esse ciclo de prazer vazio, você abre espaço para algo novo. A verdade da sua dor. Mas ao olhar para essa dor sem anestesia, uma nova ameaça aparece. A emoção crua. É aí que entra a terceira regra. Controle suas emoções. Não haja por impulso. Em tempos de crise, as emoções se tornam monstros. Raiva, medo, tristeza profunda. Uma avalanche que quer te engolir. Musashi conhecia esse campo de batalha interior. E sua resposta era simples: não siga seu coração. Essa ideia vai contra tudo que se prega hoje. Mas Musashi sabia que emoções intensas, quando não filtradas pela razão, levam à destruição. Ele afirmava: decisões tomadas no auge da emoção são, na maioria das vezes, desastrosas. Pense no duelo mais famoso de sua vida, contra Sasaki Kojiro. Musashi chegou horas atrasado. Kojiro estava furioso, desequilibrado emocionalmente. Musashi, calmo como um lago. Resultado: um único golpe.
Vitória absoluta. Você pode não estar em um duelo de espadas, mas enfrenta batalhas internas todos os dias. Quando a emoção domina, o erro se aproxima. Agir com raiva pode destruir relacionamentos. Agir com desespero pode fechar portas. Agir com impulsividade pode colocar tudo a perder. Musashi nos convida a um novo código de conduta. Sinta tudo, mas decida com clareza. Se estiver tomado por uma emoção, pare. Dê um dia. Dê uma semana. Se ainda for o certo, faça. Mas nunca decida no calor da tempestade. Autodomínio é mais valioso que 1000 espadas. E ao dominar suas emoções, você reconquista a clareza. Mas mesmo com essa clareza, há um veneno sutil. O foco exagerado em si mesmo. A mente quebrada ama o espelho. Ama se ver como a maior tragédia do mundo. E é aí que Musashi nos apresenta seu quarto ensinamento. Não se obceque com você mesmo. Ganhe perspectiva. A dor nos puxa para dentro. Por que comigo? Por que minha vida? Mas quanto mais você se fecha no seu drama, mais cego fica para tudo ao redor. Musashi dizia: pense levemente de si mesmo e profundamente do mundo. Não é sobre se anular, é sobre se enxergar com humildade. Musashi era um mestre, um guerreiro lendário, e ainda assim, buscava entender o mundo além de si. Estudava pintura, caligrafia, filosofia. Ele era grande porque via algo maior do que ele mesmo. Quando você sai da sua cabeça, começa a ver o mundo como ele é, e percebe que sua dor é real, mas não é única. Outras pessoas sofrem, outras pessoas vencem, e você também pode. Essa mudança de foco destrava empatia, propósito e criatividade. Em vez de perguntar por que eu fracassei, você começa a perguntar: o que posso aprender com isso? Ou até mesmo, como posso usar isso para ajudar outros? Musashi, mesmo isolado em uma caverna escrevendo o Livro dos 5 Anéis, não estava se lamentando. Estava refletindo sobre o mundo. Essa leveza de ego torna a mente resiliente. Como o bambu que se curva, mas não quebra. Quando você para de se colocar como centro do universo, você começa a enxergar caminhos, soluções, pessoas, esperança. E quando a mente se acalma, uma última tentação surge: a inveja. O mundo segue enquanto você sofre. E você vê amigos prosperando, estranhos felizes. E a pergunta amarga surge: por que eles e não eu? A última regra de Musashi é também a mais libertadora. Nunca permita que a inveja te envenene. Quando você está no fundo do poço, o sucesso dos outros parece uma afronta. Mas a inveja é um veneno que corrói o recipiente, não o alvo. Musashi teve todas as razões para invejar. Derrotado, sem status, sozinho. Mas ele manteve o foco em si mesmo. Ele não desperdiçava energia desejando a vida de outros. Usava cada segundo para elevar a própria. A gratidão foi sua arma secreta. Agradecia o corpo que tinha, a mente que podia treinar, o tempo que tinha pela frente. Enquanto outros brilhavam por fora, ele construía sua força por dentro. Hoje, você pode ver amigos com carreiras estáveis, famílias felizes, viagens perfeitas no Instagram. Mas você não vê os bastidores, não vê os demônios deles. A comparação é ilusão. Use o sucesso alheio como inspiração, não como condenação. E conte suas próprias vitórias. Mesmo que hoje seja apenas: eu não desisti. Isso já é uma base forte. Essas 5 regras não são teorias. São espadas afiadas para cortar a escuridão. Aceitação, disciplina, razão, perspectiva, gratidão. Cada uma vira um pilar. Juntas, constroem algo inquebrável. E agora, a pergunta é sua. Você vai usar essas regras para lutar ou continuar fugindo? Mesmo com as 5 regras de Musashi em mente, há uma batalha silenciosa que ainda acontece nos bastidores: o tempo. Porque, por mais que você aceite a dor, controle as emoções e abandone a inveja, ainda resta algo cruel: a impaciência. Você quer melhorar, quer resultado, mas nada muda da noite para o dia. E quando não vê progresso rápido, a dúvida volta como uma sombra. Será que estou fazendo certo? Será que isso funciona mesmo? Musashi sabia disso. Por isso, mesmo após adotar a disciplina, ele recuou para avançar com sabedoria. Ele compreendeu algo que poucos entendem. Não basta ação com intenção.
É preciso cultivar paciência com propósito. Ele se retirou para a caverna de Heigan, não para fugir, mas para observar o tempo sem pressa. Lá, escreveu sobre a estratégia, sobre o fluxo da vida e sobre como não se desesperar diante da lentidão do crescimento. Imagine isso, um guerreiro que venceu dezenas de duelos letais, parado, escrevendo, meditando, porque até o aço precisa repousar após ser forjado. Esse é o sexto ensinamento silencioso de Musashi. A pressa é inimiga da sabedoria. Você quer reconstruir sua vida? Então entenda, curar leva tempo. Consolidar um novo caminho exige paciência feroz. A planta não cresce porque você grita. Ela cresce porque você rega e espera. Musashi nos ensina que o verdadeiro progresso é quase invisível no começo. Você não sente os músculos crescerem no treino, nem percebe a mente mudando após uma semana de meditação, mas está acontecendo. É como uma espada sendo moldada. Aço bruto, calor, marteladas e depois resfriamento, silêncio e então mais calor. O processo exige tempo, ritmo, respeito pela lentidão. E quando você aceita esse ritmo, você reduz a ansiedade. O foco não é mais na velocidade, é na constância. É o caminho do guerreiro, um passo por vez, mas sem nunca parar. Paciência não é passividade, é resistência ativa. É o guerreiro que continua afiado, mesmo quando não há batalha. E com paciência, algo extraordinário começa a surgir. Confiança silenciosa. Você deixa de procurar provas imediatas de que está no caminho certo. Você sabe que está, porque sente que está alinhado com um propósito maior, com algo que não depende de curtidas, de aprovação ou de resultados rápidos. Musashi chamaria isso de viver com a intenção justa. A intenção que não grita, que não exige troféus, mas que permanece, silenciosa, presente, determinada. E aqui surge outro ponto-chave. Com quem você compartilha esse caminho? Musashi foi muitas vezes solitário, mas ele não foi desconectado. Ele sabia observar, sabia ouvir mais do que falar, sabia reconhecer mestres ocultos, até mesmo nos erros dos outros. O próximo pilar da reconstrução, então, é este. Observe, aprenda com tudo e com todos. A vida está constantemente te ensinando. Um erro que você cometeu, uma conversa que você ignorou, um gesto de alguém que você não entendeu. Tudo pode ser lição. Musashi observava o movimento das folhas, o comportamento dos oponentes, o silêncio da noite. Ele sabia que o mundo é um livro aberto para quem está presente. Você está atento? Você repara no que sua mente faz quando acorda? Como seu corpo reage diante de desafios? Como você se relaciona com os outros? Ou está sempre fugindo para dentro da tela? Desconectar para observar é um ato de coragem hoje. Significa deixar o ruído de lado para ouvir a si mesmo e ao mundo real. É na observação que surge o refinamento, a estratégia, a adaptação. Porque uma vida reconstruída não é apenas erguida sobre ruínas. Ela é redesenhada com inteligência. Musashi não se tornou um mestre por repetir o mesmo golpe. Ele ajustava, refinava, moldava cada técnica com base em tudo que vivia. Essa é a mentalidade que transforma um sobrevivente em mestre. Que transforma alguém quebrado em alguém perigoso, não pela violência, mas pela clareza, presença e propósito. E quando você começa a observar com atenção e paciência, você nota algo mais profundo. A repetição é uma bênção disfarçada. Musashi repetia os movimentos básicos milhares de vezes. Não por obsessão, mas por sabedoria. Ele sabia que a maestria mora na repetição inteligente. Na sua vida, quais são os fundamentos que você repete? É reclamar todos os dias? Se distrair todos os dias? Fugir dos compromissos? Ou você repete foco, clareza, coragem? O que você repete, você se torna. Esse é o ciclo invisível que esculpe quem você será. Musashi não deixava espaço para repetições fracas. Cada treino, cada passo, cada silêncio era proposital. Era um ritual de evolução. E se você quer reconstruir sua vida como ele, essa é a pergunta final da parte 2. O que você está repetindo? E isso está te fortalecendo ou te destruindo? Musashi compreendeu que uma vida reconstruída exige mais do que força ou paciência.
Exige um código interno inquebrantável. Um norte invisível que guia mesmo nas tempestades. Ele não apenas treinava a espada, treinava o espírito. E é aqui que entramos na última e talvez mais profunda etapa, a reconstrução de dentro para fora. Você pode reorganizar sua rotina, mudar hábitos, controlar emoções. Mas, se por dentro ainda existe caos, culpa ou dúvida, a estrutura sempre vai ruir. Musashi nos ensina que o mundo externo só reflete o interno. Por isso, ele cultivava a clareza como quem afia uma lâmina. Não deixava pensamentos soltos circularem sem vigilância. Ele anotava, refletia, cruzava filosofia com prática e lapidava sua visão com a mesma dedicação com que dominava sua espada. A pergunta agora não é mais o que fazer, mas quem você está se tornando ao fazer o que faz. Porque o verdadeiro renascimento exige identidade. E identidade se constrói nos detalhes, nos momentos invisíveis, naquilo que você faz quando ninguém está olhando. Você se compromete com disciplina só quando o mundo está vendo? Ou você vive seus princípios mesmo no silêncio da madrugada? Musashi não queria apenas vencer. Ele queria viver com coerência. Ser íntegro mesmo quando não havia plateia. Esse é o segredo final de quem reconstrói uma vida de verdade. Coerência radical, entre ação, pensamento e essência. Essa coerência cria algo raro. Respeito por si mesmo. Você começa a confiar em você. Não porque venceu algo grande, mas porque sabe que não se trai nos pequenos atos. Porque sabe que mesmo quando ninguém cobra, você entrega. Mesmo quando ninguém vê, você segue. Essa confiança silenciosa é o que separa quem reconstrói de quem apenas sobrevive. E é ela que te protege nos próximos desafios, porque virão. Sempre vem. Musashi, mesmo depois de incontáveis vitórias, nunca se achava pronto. Continuava aprendendo, refinando, aceitando que ser inquebrantável não é estar pronto, é estar disposto. Disposto a recomeçar se preciso. Disposto a ajustar o rumo. Disposto a encarar verdades duras, sem se encolher. Essa disposição é o cimento da nova vida. E ela se fortalece com um elemento final: a ausência de vaidade. Sim, porque a vaidade é o veneno que dissolve qualquer reconstrução. É ela que faz você querer provar algo, postar para aparecer, exibir para sentir que está avançando. Mas Musashi não precisava provar nada, porque ele era. Sua vida era sua prova. Sua prática era seu currículo. Sua presença era seu testemunho. E é isso que você está construindo agora. Uma presença que diz mais do que 1000 palavras. Uma presença que não grita, que não implora, mas que transforma ambientes, que inspira sem querer, que impõe respeito sem ameaçar. Essa presença nasce da junção de todos os pilares. Aceitação do que foi, recusa do prazer vazio, domínio das emoções, perspectiva além de si mesmo, rejeição da inveja, paciência com propósito, observação estratégica, repetição consciente, clareza interior, coerência radical. É isso que Musashi construiu. E é isso que você pode construir. Não importa o quão quebrado esteja agora. Porque uma vida não se reconstrói com sorte. Se reconstrói com visão. E essa visão começa agora. Respire fundo. Silencie o barulho externo. E faça a si mesmo a pergunta que guia todos os grandes renascimentos. Quem eu estou me tornando hoje? E o que esse futuro exige de mim agora? A resposta não virá com fogos de artifício. Ela virá com silêncio, com clareza, com uma pequena decisão coerente. Talvez desligar o celular, levantar da cama, ler aquele livro, fazer aquele treino, pedir perdão, cumprir a promessa feita a si mesmo. Seja o que for, faça. Comece pequeno, mas comece. Porque a vida que você deseja não será criada com grandes atos, mas com repetições fiéis, com escolhas silenciosas, com coragem discreta. Assim como Musashi, assim como todo mestre da vida real. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, se inscreva no canal, não por obrigação, mas porque você sabe que está pronto para continuar essa jornada. Curta esse vídeo, comente sua parte favorita e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque reconstruir não é só um ato individual, é um chamado coletivo. Vamos juntos. Você não está sozinho, você está em movimento. E isso já é força suficiente para começar a vencer.